Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod e hoje a nossa convidada é uma amiga muito querida. Convidei para ela vir contar, além da história de vida, contar sobre seus projetos, porque são bem bacanas e tenho certeza que vocês vão adorar. É uma mulher que passou pelo silêncio da dor e encontrou uma nova forma de se comunicar com o mundo. Viviane Gomes, seja muito bem-vinda, lindona. Obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês. Viviane é estrategista digital, fundadora da agência Go Beyond, é isso? Go Beyond, e do projeto De Volta para Si. Mas por trás dessa profissional tem uma história marcada por fé, que a gente vai descobrir agora. Vivi, para quem te vê hoje, é difícil imaginar tudo que você enfrentou, né? Com certeza. Mas vamos começar, o que te faz sorrir hoje? A minha fé, é ver o agir de Deus na vida das pessoas. E como que era a sua vida antes de você, como que eu posso dizer, não se de... Você é evangélica desde pequena? Não. Então, como que a pergunta era essa, como que você é depois de ter se tornado... Eu achava que... Ter conhecido melhor a Deus. Eu achava que eu era dona do mundo, sim, né, dona da razão, na verdade. Eu era uma pessoa, hoje eu me vejo assim, né? Porque quando você tá no processo, você não se vê, você não se reconhece. E hoje eu percebo que eu era uma pessoa um pouco difícil, né? Achando que eu dava conta de tudo, quando na verdade a gente precisa do outro, a gente precisa... Eu falava muito que eu tinha fé, mas eu não praticava a minha fé. E existe uma diferença muito grande em você ter e praticar. E quem era a Vivi pequena, né? Criança? Eu fui uma criança com infância. Conta um pouquinho, total, assim, totalmente da infância, com infância. Família. Minha mãe e meus pais se separaram, eu ainda era muito novinha, com uns 4 anos de idade. Fomos morar na casa da minha avó, um apartamento grande e com vários primos. Então eu tive bastante infância. Com a minha irmã, eu e minha irmã somos quase gêmeas, tem 11 meses apenas de diferença. Estudamos a vida inteira juntas e foi uma infância boa, não posso reclamar não. Uma infância que a gente tem a dificuldade, né, que é normal, mas nenhuma dificuldade que apagasse a nossa infância. E uma época da sua vida você teve depressão. Sim. Como é que foi esse diagnóstico? Então, eu vou falar um pouquinho antes da depressão. Fala. Né? Como eu falei que eu era uma pessoa que achava que eu era dona da razão, eu tinha uma amiga muito próxima, que é minha comadre hoje, e que ela tinha depressão. E eu não enxergava a depressão como uma doença, né? A gente pré-julga. Eu achava que era eu não tenho tempo, sabe? Aquela Porque pessoa no que início fala. também era bem... Não era tão muito assim, conhecido, né? falado, diagnosticado mesmo, né? Exatamente. Então eu era aquela pessoa que falava que eu nem tenho tempo para depressão, sabe? Sou tão ocupada que eu não tenho tempo para isso não. Eu sou essa, eu falo também a mesma coisa. E aí até que num período da minha vida, até mesmo eu reconhecer que aquilo era depressão, foi um momento bem difícil, bem difícil. Precisei, assim, buscar muito. Minha mãe, né, a família acaba sofrendo junto, entender. E eu aceitar aquilo era uma coisa muito difícil, porque não tinha nada a ver comigo. Sempre fui falante, sorridente, determinada, buscava, corria atrás e, não tenho tempo para essas coisas. E aí quando você se desconhece, né, você acaba se olhando no espelho e não reconhecendo mais quem você era. E o que foi assim que determinou esse ponto? Qual foi o ponto que você viu assim, agora eu realmente tô... Olha, eu vou te falar que as coisas vão acontecendo. Algum gatilho? As coisas vão... Eu acredito que foi estafa, sabe? Eu trabalhava muito, eu viajava, né, trabalhando, atendia todo o estado do Rio. Na época, numa seguradora, numa multinacional e meta, eu sempre fui da área comercial. E aí você sempre quer dar o seu melhor, fazer cada vez mais, né? Meu filho era pequeno e eu viajava e deixava. E depois comecei a sentir algumas dores, né? Dores físicas, e buscando.
E então, quando eu percebi, na verdade eu já estava, sabe? E quando as pessoas começam a falar assim, ó, levanta, você não tem necessidade disso, te afunda mais ainda, né? Então foi um momento assim que eu sei que minha mãe e minha irmã, naquele momento que elas queriam era me ver saindo daquela situação. Sim. Mas por muitas vezes eu acabava até me afastando delas, porque eu sabia que eu precisava sair, mas eu não tinha como sair. Eu não sabia como sair. E é muito difícil. Foram períodos bem conturbados, sabe? De eu buscar... E isso afeta a família também, né? Total. Porque ainda mais quando você, como você falou, era ativa, movimentava, viajava, tudo, e de repente você tá caída... Isso até para quem está em volta de você é bem difícil de entender, de aceitar, de acreditar. É isso aí. E de resolver. Tipo e assim, como que a gente vai resolver naquela época, isso? Minha mãe chegou até a buscar se era algum problema espiritual, porque como a gente tinha uma crença bem espiritualista, né? Então acha e associa isso a alguma coisa, algum problema espiritual que está passando. E não, era problema mesmo de saúde, psicológico, né? Emocional. E aí eu comecei a me tratar, fiz o tratamento, né? A gente como tem um preconceito, né? Aí? De psiquiatra, vou me tratar com psiquiatra, eu não sou louca. E sim, gente, todos nós temos um pouco de loucos. E é necessário, né? Fazer terapia é muito necessário, ajuda muito. Mas no meu caso, o que me ajudou e me ajuda até hoje foi... Eu comecei a empreender, tá? Eu me afastei da empresa, né, na época, e logo depois fui demitida. E a minha psiquiatra me indicou fazer algo que eu gostasse. E eu sempre amei fazer doce, inventar doces. E comecei a empreender na confeitaria, né? E através disso, entregando um bolo para uma cliente, ela fez uma oração para mim que me tocou e foi o convite para eu começar a reencontrar a minha identidade. Nessa época que você estava com depressão, você já era casada? Tinha filhos? Já era casada, tinha o meu filho mais velho, Guilherme, que ele, coitado, gravou tudo, sabe? Meu filho, sabe, até hoje, né? Mas ele muito novinho ainda, não tinha 5 anos. Gravou meu telefone, gravava endereço, gravava tudo, porque quando o pai saísse, ele tinha que se conectar, se comunicar, né, com a minha mãe, com o meu marido, enfim. E o meu marido também foi um parceiraço para mim nesse período, muito parceiro mesmo, né, e abraçando totalmente aquele meu momento que nem eu mesma entendia o momento que eu estava passando, porque essa é a verdade, né, a gente entende. É uma doença cruel, né? E que as pessoas, porque assim, se você tá ferido, né, se você tem um diagnóstico ali, né, de alguma doença física, é muito mais fácil o reconhecimento. Quando não é algo físico, então as pessoas não reconhecem e julgam, né? Essa é a verdade, que a gente acaba sendo muito julgado, assim como eu também julguei, né? Eu precisei passar para entender. Mas é um período que é de dor, tá? E eu digo que assim, estou curada em nome de Jesus, mas é algo que você está sempre tendo que trabalhar isso, tendo que estar para não cair. Né? Exatamente. Entendi. E seu filho falava alguma coisa? Assim, ele era muito pequeno? Era muito pequenininho, sabe? Ele abraçava, ele tinha muito cuidado, porque ele é muito carinhoso. Então ele tinha muito cuidado comigo. Ele cuidava literalmente de mim quando estávamos só nós dois em casa. E aí eu precisei, que eu digo que eu precisei ficar com meu avô adoeceu, morava sozinho, eu peguei meu avô para morar com a gente. Muitas pessoas da família foram contra, porque você não está em condições nem de cuidar de você, né? Que dirá de outra pessoa. Mas ali começou a me dar um start, porque eu comecei a parar de olhar para o meu problema. E ver que tinham problemas maiores com outras pessoas e que o seu, teoricamente... Não é que a gente precise ignorar o problema, não, tá? Mas que achava que era bem menorzinho do que o do próximo, é isso, né? Eu falo um pouco isso, sabe, com as meninas. Quando a gente busca, né, um ambiente
que vai te elevar, é muito mais fácil você lidar com a dor, né? Então eu precisei cuidar do meu avô, esquecer um pouquinho da minha dor para me dedicar a ele, e isso não foi prejudicial para mim, muito pelo contrário, isso me ajudou a reconstruir a minha força. Mas você sabe que, por exemplo, você se tratou, como você falou, você admitiu que você tinha, e que seu avô acabou ajudando na sua recuperação. Mas eu não sei se necessariamente eu conheço, né, pessoas que a pessoa tá com depressão, ou já teve, ou está, e você fica falando, né, dando o norte, dando o que a pessoa precisa realmente fazer, como você falou, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo, tomar os remédios adequados, fazer as terapias, e isso vai te ajudar a melhorar. Mas tem pessoas que não querem procurar ajuda. Não quer, assim, até reconhece que tem, mas não quer ajuda. E aí, como é que você faz com uma pessoa dessa, assim? E assim, Kelly, eu acho que são 2 pontos que são cruciais para você não sair desse estágio. É não você reconhecer que você precisa de uma ajuda de pessoas, ajuda de profissionais, ajudas espirituais, mas também se colocar, porque isso aconteceu comigo. Quando eu descobri, na época era Facebook, né, que era mais assim, então você entra nesses grupos onde todo mundo tá. Aí eu brinco. Não que seja ruim, tá? Você está com pessoas que estão na mesma situação que você. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tinha grupo que eu participava que parecia que era disputa de quem ia se matar primeiro. E aquilo, ao invés de te ajudar, te afunda cada vez mais. Então a gente precisa estar cercado, quando a gente está nessa situação, se cercar por pessoas que, mesmo passando pela dor, mas não se vitimizem por essa dor, sabe? Então, acho que é muito cuidado. Você falou mais ou menos o que eu estava querendo falar, assim, que pessoas, às vezes, se usufruem do que tem, né, do que tá passando e tal, pra, não digo chantagear, mas digo... Não sei, como você falou, se fazer de vítima. Se colocar no... Ou né, tá sempre a coitada, né? É sempre a coitada. Não, porque eu... Não, é porque minha vida... Não, é porque a sua... Só que as pessoas também não sabem que às vezes, assim, por exemplo, eu... Tô sempre rindo, tô sempre bem, tô sempre tudo, mas será que, né, eu não tenho problema? Claro que todos tem. Nós temos. Tem um monte de problemas. Nossos fantasmas, eu falo, todos nós temos os nossos Só que eu acabo não deixando isso afetar na minha vida, porque assim, não vai ter jeito. O problema eu vou ter que resolver, né? E isso não posso ficar, eu cheguei hoje pra entrevistar a Vivi, tô na cabeça hoje, minha filha, que eu tô esquecendo de tudo. Mas, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? As pessoas têm que aprender a separar isso aí. A dor ali, né, a situação toda do vitimismo, que eu acho que isso também acontece muito e é até um recado. Que você precisa buscar ajuda. Mas eu já ouvi também uma pessoa falar, mas quando eu faço terapia, eu relembro o meu passado e eu caio em depressão de novo. Como assim? A sua terapia, você vai obrigatoriamente ter que reviver o passado, porque muitas das vezes até para você a sua depressão é proveniente de coisas que aconteceram no passado, então você vai precisar remoer essa situação para que daqui para frente você consiga ter uma vida. Eu falo, porque se você não esquecer a vida passada, você não consegue ter uma vida futura. Sim. Né? Exatamente, eu falo assim, a gente tem uma ferida e às vezes é necessário a gente tirar a casquinha dessa ferida, a gente fazer uma biópsia, tirar um pedaço, levar para entender qual é a fonte dessa ferida, o que está ocasionando, o que está causando essa ferida, né? Eu até falo com as meninas, não tenha ninguém que fique só acariciando a sua ferida, não. Você precisa, quem é teu amigo vai entender, vai catucar mesmo a tua ferida, para entender o que está ocasionando. E só assim, só entendendo a fonte dessa ferida, você consegue curá-la. Se você não conseguir identificar o que está ocasionando essa ferida, vai ser muito difícil você... E mesmo que você tome remédio, mesmo que você... Não vai resolver. Porque o ponto principal não é solucionado. Então não adianta você ir em um monte de médico, não adianta você tomar um monte de remédio, não adianta você reclamar direto, não adianta. Pelo contrário.
Exatamente, tem que solucionar ali o ponto principal, tá, gente? Quis focar bem nesse assunto porque, aproveitando que ela já teve, já sabe como é, já passou por isso, então tem propriedade para falar, que eu não tenho propriedade para falar, que eu nunca tive, graças a Deus. Mas eu ouço de algumas pessoas essas coisas assim, e eu, de fora, não me conformo. Porque é o que eu tô falando assim, uma coisa é você falar que você não consegue se curar, mas procurando ajudas corretas. Sim. Agora, outra coisa é você falar que não consegue se curar não fazendo nada. Então, não assim, tem como, gente. Não tem como você melhorar. Você precisa O primeiro passo buscar... não vai te tirar de lá, mas você continuar caminhando, continuar buscando. Não foi o meu primeiro passo que me tirou de lá. É o que eu faço diariamente. E como você falou, tem que ficar vigiando diariamente, porque inteiro. Isso pode vir a acontecer, né? O tempo todo. São gatilhos. Acontecem coisas externas que ativam gatilhos em você que te faz, sendo que quem já passou, hoje a gente falou até sobre isso, né, no propósito, que muitas pessoas entram na crise de ansiedade com medo da crise. O próprio medo da crise de ansiedade, se eu tenho alguma trava de vir aqui, dar uma entrevista, o medo do que poderia acontecer aqui já desenvolve a crise da ansiedade. Isso. Então você acaba identificando e o autocontrole, o domínio próprio, né, gente? Que é só você se reconhecendo. É só fazer um exercício de voltar para você mesma, de autoescuta, para que você possa começar a ter um domínio próprio. Eu até li no outro dia que... não lembro certinho agora, mas assim, a depressão era coisas do passado, ansiedade, coisas do futuro, e tinha mais que era da fase atual. Aí eu ainda fiquei pensando nisso, falei, realmente, assim, você vê, depressão são coisas que já passou, então que você precisa sanar, porque aquilo não vai voltar, que foi bom, ótimo, se não foi bom... Supera. Exatamente, supera. É o tema, né? É o tema. Superação. Exatamente. Gente. Então, quando você sabe, mudando o assunto, que como eu falei, quis bem focar nesse assunto porque é um assunto pertinente. Sim. E eu não posso falar isso, Kelly, porque eu não tenho propriedade para falar, porque só eu nunca passei. Complementar, não é que a gente está falando aqui que seja fácil, tá? Eu passei e levei anos, tá? A gente não tá querendo falar que é fácil, mas você precisa querer. Isso. Você só sai, você só muda qualquer situação externa se antes você mudar. Precisa se movimentar e a gente precisa buscar as ajudas certas. Então, aí eu foquei por esse fato, que aí aproveitando você que passou, tem essa propriedade para falar que eu não tenho, e falar que as pessoas precisam buscar a ajuda. Mas eu sei que eu tenho depressão, tá? Você sabe uma coisa, você buscar as coisas corretas é outra, então você precisa buscar as pessoas corretas para te ajudar. Claro que família vai ajudar, claro que amigos vai ajudar, mas você não vai sair disso com amigos e família, você vai sair disso com toda a situação, tá, gente? Só pra gente finalizar. E aí você falou, cuidou do seu avô. Depois disso, como é que você foi melhorando, retornando, fazendo lá sua confeitaria, que aí você disse que desenvolveu a confeitaria, sua terapia. Minha terapia foi os doces, que eu fazia e comia, porque eu sempre gostei muito de doce, uma formiguinha. E aí fui desenvolvendo, né, cada vez mais, estudando dentro de casa mesmo, né, nunca cheguei a fazer um curso de confeitaria, mas eu fui me aprimorando dentro de casa, testando algumas receitas, primeiro era Deli Pots, né, que era de delícias no pote, que eu transformava várias sobremesas na versão pote, e depois pedido das próprias pessoas, eu quero um bolo decorado. Eu nunca tinha trabalhado com bolo decorado, gente. Mas a gente só não sabe aquilo que a gente nunca fez, não tenta, né? É só a gente tentar que vai, óbvio que nunca use o seu cliente como cobaia não, né? Como tentativa, né? Não posso pegar uma encomenda de um bolo e testar com ele. Testa antes, né? Ainda mais bolo. Ainda mais decorado, antes, né? E deu certo. Tiveram alguns que deram errado, acontece.
Mas daí em diante, graças a Deus, Deus me abençoou com muitos clientes bons. Você ficou quanto tempo na confeitaria? 7 anos. 7 anos? 7 anos. E aí sempre em casa, e aí aproveitando a família, casa. Nesse tempo você estudou outras coisas ou ficou Sim. focada na confeitaria? Na pandemia, né? Que aí nesse meio tempo ainda veio a pandemia, né? Que muitos se desesperaram, inclusive eu, né? Porque aí os bolos de 20, 30 centímetros se transformaram em bolinho de 10 centímetros, porque as comemorações eram intimistas, né? Não tinha mais festas, então as encomendas que a gente tinha de bolos maiores se reduziram bastante. E aí eu comecei a empreender na parte de delivery, né? E criei uma caixinha do abraço, que era com alguns docinhos, ia com brownie, outras com bem casado, e comecei a divulgar isso. Mande seu abraço para alguém, você não pode abraçar alguém nesse momento. Eu acho que você podia até dar um detalhezinho desse projeto, isso que eu achei bem bacana quando você me contou da outra vez, e quem sabe hoje em dia alguém queira empreender dessa forma, né, que é um presente em forma de abraço. De abraço, gente, um doce abraço, eu falava que era um doce abraço, mande seu doce abraço para alguém, e foi muito legal, porque esse não vou dizer projeto, né? Porque foi assim, eu peguei uma caixinha bonitinha, porque acho que você investir na aparência também muda tudo. Então eu tinha adesivos, tinha lacinho, tinha um cuidado da entrega, né? E comecei a divulgar e usar a hashtag sem entender muito, porque eu ainda não entendia muito de Instagram, né? Na verdade, a gente nunca entende tanto, porque o Instagram tá sempre mudando. Mas eu, sem entender muito, comecei a criar a caixinha, né? E percebi que eu tava atraindo pessoas de outros lugares, de lugares muito distantes, né? Eu tive cliente em Miami, em Portugal, em Salvador. Mas como isso, Viviane? Como você entregava lá? Não, essas pessoas que estavam longe, que tinham parentes próximo ali do meu bairro, né? E que me encomendavam para enviar esse abraço, esse doce abraço para essas pessoas queridas que eles não podiam dar. Essa ideia genial. Foi muito legal, assim, eu fiz clientes muito queridos, sabe? Depois que viraram meus clientes mesmo, e dali eu comecei a perceber assim, poxa, o poder disso daqui, né? O poder da internet. Não, e por exemplo, assim, a pessoa que está recebendo esses eu tenho docinhos, filmagens, porque elas pediam assim, você pode filmar e me enviar? E aí a gente ia, filmava, às vezes eu mesma ia fazer a entrega, justamente para poder filmar e mandar para a pessoa. É isso que eu falar, a sensação não era nem eu creio que não era nem do que estava recebendo. Eu creio que era da lembrança da pessoa. Meu Deus, fulano lembrou de mim. Essa de Miami era o filho dela que morava na Barra, né? Que era um bairro vizinho. E a de Salvador são as que eu tenho assim, a lembrança do fato mesmo. Que nessa época da pandemia, quando você desembarcava, né? Quando a pessoa desembarcava, ela precisava ficar um período no hotel antes de voltar para casa. Sim, fazer os testes. Exatamente. Né? E aí esse período que ele ia ficar no hotel, o esposo dela, era o aniversário dele. E aí ela pediu para eu ir lá fazer essa entrega, né? Foi um hotel muito legal. Eu cheguei antes, conversei com o pessoal do hotel para me ajudar a fazer. Muito bacana. Era muito eu achei legal. Quando essa parada, assim, eu acho que esse ponto vai ajudar muita gente a desenvolver, e não precisa de pandemia não, hein, gente? Isso que eu tô falando, vai desenvolver hoje esse projeto mesmo. A gente tem muitas pessoas longe. Eu, por exemplo, hoje eu moro numa cidade, depois de anos, moro numa cidade diferente da minha mãe, da minha irmã. E você poder presentear com um docinho, chegar do nada, não precisa esperar datas importantes, não. Imagina, por exemplo, Kelly adora brigadeiro. Aí a pessoa lembrar que você gosta de brigadeiro e que tem ter todo um processo de vir buscar ali aquela informação de que alguém... Aí eu acho, gente, surpresa. E são valores pequenos. É um baixo investimento, né? Um custo assim que você consegue fazer ali na sua produção e que faz total diferença e é memória afetiva, né? A gente cria uma memória afetiva.
Várias pessoas hoje que você falam leva pra de vida, mim. como você tá falando, assim, você tem isso na memória desses clientes por conta de todo o afetivo que tinha envolvido naquilo ali, né? É isso aí. Ó, ideias pra vocês. E aí você acabou de falar também que nesse processo de ver que o poder que a internet tinha, você começou a estudar a internet. Ao invés de eu estudar o bolo, gente, os doces, eu fui estudar a internet, porque como assim? Como que eu tô, né? Eu brinquei, né, que eu morava num condomínio fechado e chegou um certo momento que eu tinha mais clientes fora do estado e país do que dentro do meu próprio condomínio, sabe? Aí eu, poxa, isso daqui tem muito poder enorme, né? Então comecei a estudar, né? Estudar mesmo de dentro de casa, pesquisar, e aí a gente começa a empreender, né? Investir aqui. Eu virei afiliada, né? Que acho que a maioria que começa nesse mundo vira afiliado. Comprei um curso e esse mesmo curso eu fui afiliada dele e daí eu não parei mais. Então vamos entrar nesse mundo aí digital seu e contar um pouco aí como começou, o que você gosta de fazer, o que você faz. Vamos dar uma explicação. Vamos fazer seu jabá aqui hoje. Depois que a gente descobre, né, a via mais movimentada do mundo, a gente não quer mais sair dela, né? E aí a gente vai só tentando se aprimorar. Eu digo que é um campo minado, né? Bem difícil. Você tem que saber onde pisa, porque é perigoso. Tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas negativas. Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Mas eu fui estudando, como eu falei, fui afiliada, logo depois virei social media, né? E aquela social media que a gente acha que é social media e não é, né? Que a gente acaba desvalorizando o social media, na verdade. Eu também já desvalorizei, peço desculpa, tá? Achar que social media é somente criar post e colocar sem estratégia nenhuma, sem conhecimento. E aí eu me titulava assim, mas foi daí que eu movimentei, criamos, né, lá, eu com uma amiga, uma rede de mulheres empreendedoras, ajudamos algumas dessas mulheres e fui através da internet, né? Uma antiga diretora, cheguei nela, comecei a ser estrategista digital, né? Fiz um curso de social seller, de closer, para ser estrategista dela e comecei a trabalhar nos bastidores de alguns especialistas. O que a estrategista faz? É justamente isso, não é somente criar o conteúdo, é você estudar o público-alvo, estudar a comunicação da pessoa, o que ela precisa comunicar, né? E qual é o tipo de conteúdo que melhor engaja, que melhor entrega para aquele público-alvo. Entendi. Né? Ela cria conteúdos em cima de estratégias para que esse conteúdo, porque hoje em dia a gente não pode só pensar em números, né? A gente precisa pensar também em estratégias de comunicação. De criar, né, uma comunidade, das pessoas qual se é a melhor forma, exatamente. Porque a gente fala muito sobre... Depois, há pouco tempo, eu fiz inclusive um curso de encontrar o teu formato, de que tem vários criativos, vários formatos de criar conteúdo. E a gente acha que aquele formato que deu bom para Kelly, caramba, a Kelly viralizou com esse formato, é esse que eu vou fazer. Sendo que às vezes aquele formato que a Kelly viralizou não condiz com a minha comunicação e muito menos entrega e se comunica com o público que eu tenho. Então é você entender quem você é, que foi aí que surgiu uma outra coisa, quem você é e qual a sua forma, qual a tua forma de comunicar que melhor comunica com o teu público. Ficou meio, né, muito comunicar, mas é justamente isso. É como você melhor conecta o seu público, a sua audiência. Entendi. E hoje a sua empresa, ela também trabalha com a inteligência artificial que chegou aí. Sim. E que tem uma situação que eu acho super bacana, que eu não conheço, não sei como é, não sei como funciona, não sei absolutamente nada. Que é as fotos digitais, né? Isso é feita de IA. Exatamente. Então conta um pouquinho esse... aí a Gobi One, tem pouco tempo, sou eu, meu marido e um casal de primos nossos, tá? Que esse é o
poder da internet, eles moram em outra cidade, mas a gente consegue trabalhar se associar, né? E a gente, hoje, o nosso foco é a automação, né? É fazer a automação de algumas empresas, tanto com chatbot, né? Quanto com a inteligência artificial, é conversar através de uma inteligência artificial para otimizar o atendimento de algumas empresas, de consultórios, de concessionária, que são os nossos clientes. E a inteligência artificial a gente também usa para fazer ensaios fotográficos, porque como a gente gerenciava alguns perfis, nós começamos a perceber que as pessoas que criam muito conteúdo têm essa dificuldade de ter uma foto profissional para a criação dos conteúdos. E que para fazer foto profissional requer tempo, deslocamento, troca de roupas. E a maioria, né, de fotógrafo inteiro. É 2, 3. Ele estipula, não descredibilizando o profissional do fotógrafo. Sim, que tem alguns ensaios que são necessários. Sim, mas só pode ter 3 trocas de roupa, você precisa de estúdio, você precisa de make, a gente, mulher, tem que gastar mais ainda, né? Porque além do trabalho do fotógrafo, é make, roupa, cabelo, é roupa, enfim. E já com a inteligência artificial, você consegue criar, né, umas fotos de acordo com as suas necessidades, com um valor de investimento muito menor e criar diversos, né? A gente cria um personagem, mas é ilimitado a questão de foto e vários ambientes. Aí dá um exemplo assim para as pessoas entenderem. Por exemplo, algum que você já tenha feito. A pessoa é profissional de X área, sim, ela queria... E a gente já fez, a gente tem médicos, né? A gente atende muito médico, dentista, pessoas da estética que criam muito conteúdo. Hoje esse pessoal tá vindo muito para a rede social. Então eles necessitam sempre de fotos. Tem cliente nosso que faz mensalmente, né? Os ensaios. Já fizemos de cartomante, já fizemos de personal trainer, já fizemos de muitos empreendedores mesmo, diferentes, né, segmentos. E a gente atende absolutamente. O que eu não consigo, que a gente não consegue ainda, a inteligência artificial, é reproduzir coisas específicas, né? Mas criar e de forma autêntica, tá? Vocês podem ver lá, GoBeOne, que vocês vão ver alguns ensaios e é autêntico demais. Então aí a pessoa. Tem foto que eu me olho e eu pergunto, eu tirei essa foto? Como você estava falando, por exemplo, num consultório, aí as pessoas, uma pediatra, por exemplo, tem lá os bichinhos dela do consultório e tal, você vai conseguir recriar bichinhos, mas não o específico que está no consultório da médica, mas você vai ter o acesso aos bichinhos, a desenhos, a coisas que a pessoa queira que esteja lá no seu... né, que a gente encaminha para o cliente e ele responde qual tipo de ensaio que ele quer, quais são os objetos, né, que ele gostaria de ter. Óbvio, como a Kelly falou, eu não vou conseguir reproduzir de repente a caneca com viralizar pode, mas eu consigo reproduzir uma caneca na mesa, entendeu? Entendi. E na sua empresa, além desse serviço de fotografia, o que mais tem lá que oferece? Nós temos o ensaio fotográfico, a automação são o nosso forte, e a gente faz a gestão de rede também de alguns clientes que precisam, né? Então a gente dá essa parte desse suporte, né, de gestão de rede e tráfego pago. E com relação ao seu novo projeto, De Volta para Si, porque a pessoa não para por aí não, tá? A pessoa já foi confeiteira, e a pessoa já trabalhou numa multinacional vendedora, estrategista, e foi agora pro ramo do digital, e agora ela tá criando outro projeto, que é o De Volta para Si. Porque na verdade uma coisa complementa a outra, né? Quando a gente está nos bastidores, na criação de conteúdo, na era do posicionamento estratégico, né, que a gente acaba se preocupando muito com as redes sociais, a gente vê que eu falo que hoje a doença do século é a comparação, né? A gente vive se comparando ao outro. Não, comparando e
como que eu posso dizer? Não sei se isso chega a ser uma comparação, mas querendo ser realmente o outro, Sim. né? Não é nem comparando, Sim. ele tem uma coisa, eu tenho outra, não. Querendo ser viver o que o outro está vivendo. E que muita coisa na rede social, gente, não é verdade. Todo mundo sabe disso, né? Exatamente, nem a foto, gente. Nem algumas fotos. Nem a foto. Mas a maioria, tá, gente? Ainda tem esse detalhe, que hoje em dia nem a foto é mais original, né? A gente vê e acaba julgando e querendo viver aquilo e não vendo também o processo, né, Kelly? Porque muitas das vezes a pessoa vê nós duas aqui. Vamos dar o exemplo de hoje, assim. Vamos, ó. Vê aqui a gente falando, a gente dando já tudo bonitinho, mas não vê o que foi, qual foi o processo para que tudo estivesse pronto para entregar vocês, né? Então, assim, como eu vivi muito isso, porque eu vivi 2 anos, né, nos bastidores de alguns especialistas e dentro de eventos de grandes nomes do mercado digital mesmo, referências mesmo, você acaba observando certas coisas. E no mundo da inteligência artificial, a gente acaba que se colocou muito dependentes da inteligência artificial. E eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela só funciona bem se tiver uma inteligência por trás. Natural. Porque ela vai te dar aquilo que você perguntar, da forma que você perguntar, como tá colocado naquele contexto. Exatamente. Ela vai te dar o final, mas todo o processo. Eu digo que ela organiza os nossos pensamentos. Como a gente tem muita coisa na cabeça, vocês já perceberam, né? A gente tem muita coisa na cabeça. Não, e às vezes a gente não consegue descrever o que a gente está pensando. Porque é muita coisa. Às vezes eu fico assim, não, mas eu quero falar isso. Aí eu fico assim, meu Deus, mas como que... Não, mas aí eu vou falar, não é... Não, mas não é isso. Às vezes até a palavra foge, né? Nossa, você quer uma palavra. Não é isso que eu tava querendo falar. É isso aí que você falou, ela organiza o nosso pensamento. É isso aí. Então eu sou usuária, assim, fã da inteligência artificial, mas de forma autêntica. Eu tenho meu pensamento, eu tenho a ideia e eu levo para a inteligência artificial só para ela organizar. E mesmo quando ela me devolve, eu volto com algumas palavras diferentes, porque eu, como sou muito usuária, eu sei exatamente quais são as fotos de inteligência artificial, os textos da inteligência artificial, porque as pessoas não têm a preocupação em modificar aquele texto. Elas usam do jeito que a IA entregou. Eu confesso que às vezes eu copio assim, porque... Copia e cola, né? A gente tá nessa. A gente tá nessa. Às vezes eu modifico alguma coisa ou outra. É bom trazer pra sua forma de se comunicar. Mas às vezes na correria... E aí a gente consegue. Hoje em dia, óbvio que não é todo mundo, né, que tem esse olhar, mas eu acabo tendo esse olhar por ser, né, a minha área. E como em paralelo a isso, lá de trás, né, eu venho me reconectando comigo mesma, que é o que vem me ajudando a superar essas circunstâncias da vida. Eu digo que devido às demandas da vida, a gente acaba se perdendo na nossa identidade. E melhor do que o autoconhecimento é o conhecimento do auto. Então, eu comecei a buscar... Eu vou fazer um corte desse pedaço, gente. Melhor do que o autoconhecimento é o conhecimento do auto. E isso significa? Que, através de uma intimidade com Deus, é revelada a nossa verdadeira identidade. Né? É você buscar, você ter, e aqui não é sobre religião, eu não estou levantando placa de religião, eu estou falando Deus de modo geral, do que você acredita, né? Exatamente. Se você crê em Deus, você sabe que Ele deixou um manual pra gente, que é a Bíblia, que é o livro mais antigo e ao mesmo tempo mais atual. Então, quando a gente começa a buscar, entender, pesquisar, ler, a gente começa a perceber quem nós somos, né? A gente está numa era muito preocupada em se conectar com o mundo, mas a gente não está se escutando. O corpo às vezes pede arrego e a gente não percebe. A gente não se escuta. A gente cada dia está se desconectando de quem nós somos e de quem nós fomos criadas para ser. É verdade. E não tem como eu descobrir quem eu fui criada para ser se eu não buscar o meu Criador. Então a gente precisa buscar o nosso Criador para entender a criatura que somos nós. E aí é o nome do projeto, De Volta para Si. Eu falo, de volta para si não é voltar
pra ser a Vivi que eu era, tá, gente? Porque eu era uma Vivi retada. De volta pra si. A gente não falou dessa Vivi retada. Eu era uma Vivi retada. Então, de volta pra si é de volta pra quem eu fui criada pra ser. Esse é o de volta pra si, de volta pra minha essência nele. E como que tá sendo esse projeto? É muito legal. Ele nasceu como? Assim? Olha, se eu te falar como, sabe aquelas coisas que Deus planta no teu coração e quando você vê já foi, já aconteceu? Foi isso. Quando eu falo que tem gente que fala assim, depois que você entrou pra igreja, né, as pessoas às vezes julgam. Não é o meu caso não, tá, gente? Embora quem quiser, eu faço mesmo o convite. Mas, depois que fulano entrou pra igreja, ele quer arrastar todo mundo pra igreja. Não é sobre isso. Depois que a gente tem uma boa experiência, a gente quer que o outro também viva uma boa experiência. Então eu digo por mim, como a minha experiência tem sido transformadora para mim e para os meus, eu gostaria que outras pessoas vivessem isso, sabe? Sim. Se eu venho aqui e eu sou bem tratada pela Kelly, eu vou indicar a Kelly. Como eu já fiz o stories, eu marquei, Sim. A gente indica aquilo que é bom, né? Aquilo que te dá acolhimento. Então é sobre isso. Quando eu falo, eu gostaria de passar para outras mulheres, porque a gente sabe que homem tem, mas homem, né? Então a gente vê muitas mulheres perdidas, porque nós mulheres assumimos mais demandas. Que inclusive a Vivi já me ajudou sem nem me conhecer, né? Já tivemos uma troca antes mesmo de se conhecer e que me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje. E é uma coisa que eu volto a falar novamente, que parece até ser repetitiva, que mulheres precisam ajudar mulheres. Nós precisamos ajudar umas às outras, precisamos acolher umas às outras, porque assim, às vezes o que Vivi pode fazer pra mim, ela não consegue às vezes fazer pra ela uma coisa que eu posso fazer pra ela, então vai ser uma troca. Então, mulheres, se ajudem, né? E eu digo que a gente está na era, assim, principalmente networking, o mundo de networking fala muito sobre isso, né? Precisa ser interessante antes de ser interesseiro. Óbvio, né, que a vida é uma troca. É uma troca, sim. Né? Eu ajudo, me usa que eu te uso. Isso aí. Mas é usar num bom sentido. Não de eu olhar somente para aquilo que vai fazer bem para mim, sem olhar que o que está fazendo bem para mim pode estar prejudicando o outro. Sim, exatamente. Né? Então, como a gente, né, como eu estava falando, por que mulheres? Por que esse projeto para mulheres? Porque eu acredito que como nós mulheres temos muitas demandas, a gente se perde mais fácil da nossa real identidade, né? Quando a gente vira mãe, mulher deixa de ser mulher e passa a ser mãe, né? Verdade. A gente esquece. Muitas mulheres profissionais focam só no crescer e esquece. Então a gente, como é dona de casa, a gente esquece de si. Porque a gente precisa manter a nossa casa, a gente precisa dar atenção aos nossos filhos, dar atenção ao esposo, cumprir com as nossas obrigações no trabalho e quem nós somos. Nós esquecemos. Esquecemos até por falta de tempo, né? E assim, mas a gente precisa ter esse tempo, regrar esse tempo, disponibilizar esse tempo. E a gente se culpa. Pra gente, Depois que a gente começa a ir, passei uma manhã inteira no salão, ou passei uma semana deitada, que a gente não pode nem ficar doente, né? Não, aconteceu isso comigo recente, eu tirei uma semana de férias. Aí eu falei, nessas férias, uma semana, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, aí tá. Caí doente. Eu falei, caraca, acabei de entrar de férias. Falei isso com o meu chefe ontem. Eu falei, poxa, entrei de férias. Preciso mais. Caí 3 dias doente. Aí, quando eu fiquei boa, o tempo virou. Eu falei, aí eu falei assim, acho que eu vou ter que tirar mais uma semana pra eu conseguir tirar férias, né? É assim, a gente, essa demanda. Aí eu virei pro meu filho e falei, filho, aí o máximo que eu consegui foi ir ao cinema com ele, num dia. É assim, gente. E aí acaba o quê? Que a gente se desconecta. A gente não sabe, a gente não se reconhece. Quantas mulheres estão vivendo isso, né? Verdade. Olhando, e como você falou sobre a depressão, né? Que são traumas passados. Sim. A gente está arrastando coisas passadas, porque a gente ouve e viraliza, né? Casos de agressões físicas,
mas na verdade a gente vive agressões de diferentes formas. Gente, e assim, eu tô citando vivência, né, minha. A agressão física, ela já acontece praticamente a vida toda, assim. Só que hoje, por conta da lei da Maria da Penha, por conta da internet, por conta de tantas outras coisas, isso está sendo mais divulgado, está aparecendo mais, mas a violência contra a mulher, não só contra a mulher, né? Não vou generalizar, que é todo tipo de violência. Já acontece há muito tempo, entendeu? E não só física, né? No geral. Violência generalizada, tipo, de qualquer gênero. E que vai desconectando a gente. Exatamente. Isso já acontece. Meus pais que me maltratavam na infância, ou é um relacionamento, né? Ou é no emprego, que alguém tinha algum problema comigo. E isso eu vou aceitando e acumulando esses traumas que vão me desconectando de quem eu sou. E você vai ficando, eu vou acreditando naquilo. Exatamente. Você vai ficando cansada, ai, tá bom, então deixa. Ai, tá bom, então tá bom. Depois eu resolvo. E quando você vai ver, aquilo já... E esse projeto é justamente para isso. É para ajudar mulheres a se reconectarem com a sua própria identidade. Resgatar. Porque isso é um processo que eu vivo, tá, gente? É um processo que eu vivo há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, de resgate da minha identidade. E eu falo que assim, somente na intimidade que a gente consegue isso, né? Eu, minha mãe e minha irmã, todo mundo acha que é a mesma voz. Minha irmã, quando me liga, se eu tô na casa da minha mãe, acha que tá falando. Mas o que diferencia a gente é a intimidade, que se ela... Às vezes o alô, ela pode achar que é outra pessoa, mas quando ela começa a falar, ela já percebe com quem tá falando. Por quê? Porque tem uma intimidade. Então, quando a gente começa a criar intimidade com Deus, a gente começa a perceber isso, que eu falava assim, eu ficava assim, os outros falando, porque Deus me falou. Como é que Deus fala com ele? Comigo Deus não tá falando, gente. Não tá querendo saber da minha pessoa. Gente, o que tá acontecendo? Mas porque eu não tinha intimidade. Então, hoje eu já tenho um ouvido mais sensível, né, a entender e discernir quando vem de Deus. E esse projeto é dele, sabe? Nasceu assim, um dia você falou assim, Convidei algumas mulheres de algum grupo, vamos, um grupo para De Volta para Si, quem está sentindo uma necessidade de se reconectar com si, enfim. Criei lá, não vou te precisar qual foi o texto, porque eu não lembro. Joguei em alguns grupos, de imediato entrou mais de 30 mulheres no grupo, tá? Sendo que 4 mulheres, a gente fazia uma reunião semanalmente e apenas 4 estavam ali semanalmente. Aí o que eu fiz? Removi. Porque eu mandei mensagem para cada uma e expliquei. O meu intuito aqui não é números, mas é sim... qualidade das pessoas. Até porque a gente se abria ali, sabe? São mulheres que não se conheciam, que hoje estão amigas, mas não se conheciam, isso tem meses. E a gente se abre, a gente fala de si, fala um pouco e uma vai ajudando a outra. E agora, essa semana, eu lancei um propósito para nós de acordar às 5 horas da manhã, de orarmos às 5 da manhã. Assim, fui convidada, gente, mas confesso que ainda não consegui, porque 5 da manhã... Me ligam assim, vivi nesse frio, não tô conseguindo. Estamos em 8 mulheres, tá? Ali, fiéis, às 5 da manhã. E eu garanto, assim, que tá sendo transformador para muitas delas, sabe? É muito legal você receber o testemunho, né? E uma contando, assim, as suas dores, porque eu sempre falo isso, quando a gente conta e compartilha as nossas dores, não é só transformador pra gente, mas a gente também edifica a vida de outras pessoas. Então, tá sendo edificante. Como que é a diferença, que é uma perguntinha que tá aqui, que essa eu vou fazer. Qual a diferença entre estar em uma religião e viver intimidade com Deus? Que foi o que você estava falando, que você frequentava tudo, mas você não tinha essa intimidade com Deus que você está tendo agora. Exato. Qual é a diferença? Você consegue dar a diferença? Não saber sei, uma diferença? Isso, não vou precisar uma diferença, né? O que eu sinto. Com você. A religião, a religiosidade, na verdade, é do homem. Tá? A religiosidade é do homem.
Então, quando a gente está preso à religiosidade, a gente acaba se afastando da palavra com muita facilidade. Sabe? Porque como você já tá ali vivenciando, você acha que já sabe tudo, né? Exatamente. Ah, não, eu tô aqui, eu já sei tudo, Tem eu prego. pessoas que conhecem, eu não sou conhecedora da palavra não, tá, gente? Não sou. Eu tô estudando, eu tô me aprimorando. E esse propósito que eu fiz para elas é também para mim, né? E tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Exatamente. Então não é sobre o que você conhece, é sobre o que você vive, é sobre o seu coração. No grupo não tem a ver com a religiosidade, não tem a ver com a religião. Tanto que você falou que tem pessoas de outras crenças. Exatamente, somos em 8 mulheres de diferentes religiões e elas estão ali. Que o propósito é único. Sabe? É a intimidade com Deus. E umas já falam, olha, foi muito bom porque eu tô criando esse hábito. Eu desliguei daqui e comecei a buscar, a me reconectar comigo mesma, a perceber, me escutar um pouquinho mais, né? Então isso acaba que é sobre se transformar, é sobre se permitir, sabe? A gente sempre fala isso. É você se posicionar. Lá a gente está falando um pouco de Esther, né? Do livro de Esther, que é sobre posicionamento. E na vida, gente, tudo na vida, externamente, só vai mudar se você aprender a se posicionar. Compartilha com a gente alguma experiência espiritual que te marcou profundamente, assim, em algum momento da sua vida. Olha, não tem como, eu sempre fui preconceituosa em relação à religião que hoje eu sigo, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu tinha uma crença espiritualista, né? De acreditar em algumas coisas espirituais, que ainda acredito, né? Porque a gente vive no mundo, nós somos espírito, alma e corpo. Mas eu tinha alguma crença porque existia uma forma de atrair que hoje que eu ainda não concordo, né? Que são frases de você é do mundo ou você é de Deus. E quem não é da igreja não entende esse mundo como realmente é. A gente entende como se fosse uma diferenciação, né? Você, por ser da igreja, você é de Deus. E eu, como não sou da igreja, eu não sou de Deus, né? Então eu tenho muito cuidado com essa frase, porque é algo que me afastou e fez com que eu tivesse esse julgamento por muito tempo. E o poder da oração. Por quê? Eu tenho uma amiga que era minha parceira na época da confeitaria e ela me encomendou um bolo para a irmã dela, para presentear a irmã dela, que eu não conhecia. E no decorrer, assim, porque Deus faz dessas coisas, né? Ela, ó, amiga, eu não vou poder ir buscar o bolo, minha irmã vai passar aí, tá? Aí eu, tá bom. A irmã dela passou e pediu para orar por mim. E foi um momento que eu estava precisando, porque eu estava muito perdida espiritualmente, né? Falando. Estava quase caindo novamente em depressão, fazendo alguns questionamentos em relação à minha vida. E ela orou por mim, que se você me perguntar, eu nem lembro o que ela falou, mas era exatamente o que eu precisava. E dali ela começou a me convidar para a igreja dela, eu ainda meio, sabe, resistente. Mas aí depois, até em gratidão, eu fui e não parei mais. Não fui para a igreja, não sou da igreja dela. No caminho, o tipo da igreja dela não é um que eu me identificava muito. E aí eu busquei uma outra. Indo para a igreja dela, eu comentei com meu marido, ele, tem uma aqui que eu acho que pode ser o que você quer, mas calma, tal. Porque como eu síndrome do pânico, eu ficava muito sensível a muito barulho. E aí nesse desvio que meu marido fez, a gente encontrou a igreja que é a denominação que você frequento até hoje. E já que você tocou no assunto da síndrome do pânico, como que foi esse período da sua vida? Um pânico, gente, literalmente. O que que eu parei em hospital achando que eu estava infartando. É uma situação, são sensações. Isso que eu ia perguntar. O que desesperadoras. Eu já fiquei com crise de fogos. Eu me escondia, eu não conseguia ouvir aquilo na minha cabeça e
sempre gostei de fogos, fogos sempre me emocionou. Meu filho nasceu num dia que eu falo que é o segundo dia que mais solta fogos, que é dia de São Jorge, 23 de abril. Então, mais solta fogos, de manhã cedo já tá. De meia-noite até não sei que horas. E eu sempre gostei de fogos, mas foi um período assim que eu não sei te explicar o que me proporcionou isso. Era metrô, o metrô parava e eu descia, começava a socar o metrô querendo sair dali, descia no meio da estação, não seguia pro trabalho. Foram momentos que, assim, e eu te digo, tá? Não que você tenha que parar de tomar remédio, não que você tenha que parar com a sua terapia, mas o que me ajudou muito foi eu cuidar do meu espiritual. Isso me ajudou muito. Entendi. Muito. Eu parei de tomar remédio, hoje eu não tomo mais nenhum remédio, tá? Às vezes tem umas crisezinhas assim de dores, né? Porque a minha crise acaba afetando as minhas dores por já problemas de família mesmo, mas eu nunca mais voltei a ter crises como antes. Remédios controlados que você tomava. Graças a Deus. Vivi, o que você diria hoje para uma mulher que se sente que se perdeu de si mesma? Qual é o seu... Não é um conselho, mas uma palavra, digamos assim. Então, porque conselho, se fosse bom, a gente não dava bem dia, né? A gente dá uma palavra, um carinho. Eu acho que volto a falar lá o que eu falei no início. Traumas não te definem, tá? Os traumas não te definem. A cura sim. E a gente só encontra a cura naquele que nos criou. Não tem como você descobrir a sua identidade sem você ter uma intimidade com o Pai. Então, volto a dizer que não é sobre religião, não fique presa com isso, ou quando eu melhorar, eu vou buscar, quando eu vou entender. Eu também não entendo muita coisa da Bíblia, mas Deus vai ministrando no nosso coração e vai dando entendimento, e a gente percebe que um livro que foi escrito há tantos anos, ele se encaixa perfeitamente no teu momento atual. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que não. Fomos completa, contamos bastante a sua história. Porque, assim, não quero deixar passar nada, eu tenho que aproveitar que Vivi tá aqui, tá, gente? Então, assim, ela tinha, você viu, né? Tanta coisa que eu fui me perdendo às vezes. Então, Vivi, vamos encerrar. Primeiro vamos encerrar falando que eu tô muito feliz de você ter vindo. Que bom. Sou muito grata por ter te conhecido. Obrigada pela ajuda que você sempre me dá, às vezes no telefone, às vezes com alguém, às vezes com alguma coisa. Ela já foi lá gravar o nosso Viralizar na Cozinha, fez maior sucesso. Ela já me levou pra conhecer pessoas que eu amo, vou até citar o nome, porque assim, eu vi a Ione, eu acho que uma vez, né? Ou duas, sei lá. Mas, gente, ela é uma mulher de um coração. Exatamente. Pensa naquela pessoa que você pode conhecer, que você vai levar pra vida. É ela. E olha, muito obrigada, tá? Por toda a ajuda que você dá. Desculpa estar um pouquinho ausente, mas vou me restabelecer. E Vivi, deixa aí suas redes, sua empresa, como contratar. Aproveita, é a hora. Sigam a GoBeOne, tá? É a nossa agência de marketing digital para poder ajudá-los a um posicionamento estratégico, né, para uma comunicação mais autêntica, porque a gente respeita a sua autenticidade mesmo usando a inteligência artificial. E siga a Vivi Taon lá, e eu falo um pouco, você sim vai me ouvir falando muito sobre Deus, porque é Ele que é o dono dos nossos dias e da nossa vida, e que Deus te abençoe para que você possa começar a criar. Existe o poder, eu escuto muito Camila Vieira e ela fala isso, né? Existe um poder muito grande no que você faz todos os dias, né? E como você precisa alimentar o seu corpo todos os dias, alimenta também o seu espírito, que você vai ver que muita coisa vai começar a mudar. Vivi, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de receber pessoas assim, porque vou falar também uma coisa que eu estava precisando falar. Me perguntaram, Kelly, mas qual é o seu nicho lá no seu podcast? Quem que você leva? Quem que você entrevista? E eu falava, qualquer coisa, desde que tenha uma história. Eu falava assim. Mas agora eu descobri que realmente o nicho do meu podcast, do que eu quero pra cá, do que eu quero fazer, é exatamente isso, histórias inspiradoras. Porque eu gosto muito de ouvir histórias de superação, de
Porque assim, às vezes você escuta uma história e aquilo ali era aquilo que você falou, que às vezes a pessoa falou assim, tá precisando daquela oração naquele dia. Exatamente. Às vezes aquela história fala assim, poxa, mas eu, igual você falou da confeitaria. Edifica, né? Ai, mas eu tô sem fazer nada. Pô, mas eu gosto de cozinhar. Então assim, pô, se ela começou na confeitaria sem saber nada, às vezes eu também posso começar. Então assim, às vezes a história do outro pode virar a sua história, pode fazer você renovar a sua vida. E hoje, algumas histórias que eu já escutei já me fez melhorar como pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa muito difícil. Era, gente. Começa a declarar coisas assim, viu? Eu era muito difícil. Então, algumas histórias já me fez melhorar. Então, é isso que eu quero pro meu podcast agora. Histórias inspiradoras e espero que vocês estejam gostando. Espero que se você tem a sua história, manda pra gente aí nos comentários. Conta um pouquinho de como é você, do que você já passou, que a gente vai adorar saber, vai adorar conhecer. E siga nossas redes, deixa o seu curtir, compartilhar aí no nosso Viralizar Pod, manda para as amigas que às vezes se identificou com essa história. Se tem alguém querendo contratar um mídia aí, compartilha esse podcast, que você vai ter uma profissional maravilhosa lá com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.